Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Maternando no Divã, o podcast onde os desafios, a beleza e o cotidiano da maternidade se entrelaçam com as questões emocionais e a saúde mental. Antes de iniciar, gostaria de avisar que durante esse episódio teremos um QR Code em algum lugar aqui da tela, onde você pode acessar um pouquinho mais do meu trabalho, quiser agendar algum atendimento, conhecer os meus serviços e também todas as informações da nossa convidada. Eu sou Ana Veiga, sou psicanalista e terapeuta materna, estou apresentando esse podcast. E no episódio de hoje nós vamos responder a uma pergunta. Será que é possível a mãe de bebê ter um hobby e uma atividade prazerosa? E para essa conversa eu convidei a querida Amanda Mota, que é professora de dança materna, referência na sua área, e eu vou deixar com que ela se apresente para falar um pouquinho sobre essa questão da saúde materna, todos os benefícios e tudo que ela pode proporcionar. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Amanda, e é um prazer ter você aqui conosco e eu quero saber tudo que saber sobre a dança materna. Por favor, se apresente para o nosso público. Obrigada, Ana, pelo convite. Muito legal poder estar aqui, contar um pouquinho sobre esse trabalho que me acompanha já há 8 anos. Então, contando um pouquinho dessa minha trajetória, eu sou professora de dança, inicialmente de dança de salão, que foi onde eu comecei, né, nas danças e por onde eu atuei muitos anos como professora de adultos, sem filhos, e era uma outra realidade para mim. E quando eu fiquei grávida, eu comecei a estudar um pouco mais, né, sobre isso, o típico caminho da mãe de primeira viagem, né, muitos assuntos novos, muitas coisas que eu sequer fazia ideia que existiam. E uma das coisas que me pegou tem muito a ver com o tema que você trouxe hoje, que foi de como é que eu continuo dançando, tendo um bebezinho, né, junto comigo. Para além da minha profissão, né, a dança sempre foi um hobby desde muito cedo e era uma coisa que me fazia muito bem. Então, já depois que minha filha nasceu, aquele primeiro mês que a gente não sabe nem nosso nome direito, né? A gente só atende ao que o bebê precisa. Então eu fiquei um mês em casa e aí eu falei, gente, mas se for isso aqui, eu vou surtar, assim, porque é muito solitário também, sim, né? E é muita diferença. Então eu tinha um emprego, eu tinha uma vida super ativa com os amigos, com a vida social. Como eu já era da dança, eu tinha muito essa frequência nos bailes, né? Nas festas. E aí, de repente, eu me vi em casa, sozinha, com um bebê que eu também não conhecia e que a gente tava ali, né, começando a se conectar, a desenvolver esse tão falado amor materno, né? Uhum. Então eu comecei a buscar o que eu poderia fazer junto com ela, né? Porque pra mim era um pré-requisito. Uhum. Eu sou mãe solo e não tinha uma rede de apoio tão ativa, né? A minha família também tem ali os seus trabalhos, as suas vidas, né? Uhum. Que estavam correndo também junto com a minha. Então não tinha uma pessoa que tava ali comigo todos os dias e que pudesse de alguma maneira auxiliar nisso. Então, o meu pré-requisito era, eu preciso fazer alguma coisa com a minha filha. Além de ser um pré-requisito, eu também queria isso, né? Então, para que a gente pudesse, como eu falei, se conhecer, né? Então, ela tinha chegado e a gente tava nessa fase inicial ali da maternidade. Eu fiz o meu pré-natal na Casa Ângela, que é uma casa de parto que fica na Zona Sul, próximo da minha casa. Já da gestação, a gente tinha um grupo de gestantes, né, para fazer esse acompanhamento coletivo mesmo do pré-natal. Isso para mim já foi muito importante, assim, poder conversar com outras mães, poder entender realidades diferentes, conhecer novos caminhos. E depois, quando os bebês nascem, eles fazem um grupo com os bebês também, né? Que a gente se encontra lá na própria casa. E na época, a dança materna estava lá também na Casa Ângela. Então eu conheci primeiramente como aluna. Então eu fui fazer as aulas, entender como a dança já era uma realidade pra mim. Eu falei, bom, é isso, né? Tudo que a ver, ótimo. Né? Então vou conseguir seguir dançando. Porque a dança de salão, eu sentia uma barreira mesmo, né? Primeiramente porque a maioria dos bailes e dos eventos são à noite, né? E aí eu não conseguia sair à noite com um bebê tão pequenininho. Então eu não me sentia mais pertencente àquele espaço, apesar de gostar muito. E eu falei, bom, então vou ter que dar uma pausa, né, nisso, e não sei quando eu vou retomar. E aí, através da dança materna, eu consegui me conectar de novo com a dança nesse outro lugar que foge da performance, né? Não tem a ver com isso, assim, porque a gente tá muito mais interessada na conexão com o bebê, na conversa com outras mães e de movimentar o corpo de novo, né? O corpo que passou por tantas transformações durante a gestação, transformações físicas e emocionais, né? Sim.
Então a dança me fez muito bem. E na época a minha professora, Priscila Ubassi, que é uma amiga querida, ela comentou comigo sobre a formação que é feita, né? Então a dança materna é um método que existe já há 17 anos, criado pela Tatiana Tardioli, que é uma bailarina, uma estudiosa sobre bebês e mulheres, e ela faz essa formação já há mais de 10 anos, assim, de professoras. Então, aqui em São Paulo, além de mim, tem outras professoras também na rede, a gente tem professoras em várias cidades do Brasil, na Argentina, em Portugal, então aos pouquinhos a gente tá espalhando as nossas sementes, assim, né, para atender a outras mulheres. Então, quando ela me falou sobre a formação, para mim fez muito sentido, porque eu tinha saído do meu emprego, a minha primeira formação é em publicidade. Eu trabalhei CLT por muitos anos e a dança de salão vinha como um complemento, né? Eu trabalhava em horário comercial e à noite eu dava as aulas de dança de salão, que é o horário mais comum, né, desse tipo de atividade. E aí, quando a minha filha nasceu, eu não me via fazendo nenhuma coisa nem outra, porque na área comercial eu tinha que viajar, passava muitas horas fora de casa, e na dança de salão era à noite, tinha os eventos, e aí eu falei, gente, eu não me encaixo mais nisso aqui, pra onde eu vou, né? O que eu vou fazer agora? E aí eu tinha esse período da licença maternidade pra me resolver sobre a carreira. E foi quando surgiu essa oportunidade da formação da dança materna, então eu fiz a formação durante a minha licença maternidade, também de uma forma muito acolhedora, porque a minha filha, de novo, estava comigo na formação, na minha estreia como professora, nas aulas, então eu pude retomar a minha carreira com a dança de uma forma, eu até brinco assim, de uma forma oficial, porque aí eu saí realmente da publicidade para trabalhar só com a dança, que era um sonho antigo e que eu nunca tinha tido coragem, né, de fazer essa transição de carreira, e ela me impulsionou a criar essa coragem para estar mais perto dela também, né, então ela ia comigo, né, nas aulas desde muito pequenininha. Eu fiz a formação, ela tinha 4 meses, então com 5 meses eu já estava dando aula com ela, e foi muito transformador para minha maternidade, as minhas primeiras turmas. Então, além de professora, eu também era uma puérpera ali como as mães, né, então foram anos muito intensos, assim, também de conhecer outras mães que até hoje são minhas amigas, assim, porque a gente se vincula também, né, de uma forma muito afetuosa, porque a gente entende. Identificação, né? Isso. Uma entende o que a outra tá passando, né? Os mesmos perrengues, os mesmos desafios. E é um conforto também pra gente saber que tá tudo bem com o nosso bebê, né? Que quando ele chora ou quando tem alguma questão e que, né, tá mais ou menos parecido ali com as outras casas, e a gente vai se acalmando e se entendendo ali como um grupo também que vai para além das aulas. Eu acho que para mim isso também fez muito sentido de criar essa rede, porque como eu falei, assim como a minha família tinha horários diferentes dos meus, que estavam em licença maternidade, os meus amigos também. Então, além de eu estar com uma recém-nascida em licença maternidade, né, eu até tenho várias amigas que já tinham filhos e tal, mas em outras idades, em outros momentos, então não casava muito, né? E aí eu me vi, então, construindo uma nova rede, e a gente podia se encontrar também com os bebês, fazer passeio juntas, né? Frequentar a casa uma da outra, e isso trouxe também uma leveza e diversão também, né? Pro puerpério, que muitas vezes a rotina do puerpério é muito repetitiva, né? Sim. O bebê precisa daqueles cuidados e a rotina se repete, e a gente tá em casa e aquilo acontece de novo, então os dias acabam sendo meio arrastados, assim, né, meio iguais, e aí isso entra num looping que nem sempre é saudável, né, então pra mim, eu falo assim que eu era mãe rolezeira, né? Sou até hoje. Adoro passear, assim. E aí foi uma oportunidade de conhecer outras mães e me conectar com elas e olhar para a minha carreira desse outro jeito, né? Levar a dança como um complemento gostoso para um dia em que era para ser um dia meio maçante, às vezes a gente fica nessa de não saber mais o que fazer mesmo com o bebê dentro de casa, né? É verdade. Ah, que linda a sua história. Eu conhecia já um pouquinho do seu trabalho, mas não sabia todos esses detalhes, achei muito bacana. Então fala um pouquinho, assim, conta pra gente. Eu confesso que eu conheci a dança materna, acho que meu filho tinha uns 5 meses, 4, 5 meses, nessa busca que você falou, que a gente fica, né? É um universo que se abre, né? Mesmo já trabalhando como terapeuta materna, acolhendo muitas mães, mas eu estava num outro lugar, né? Eu estava no lugar de mãe agora, e aí eu conheci a dança materna, achei muito bacana, tá? Muitas amigas minhas até falam, não conheço, me fala um pouquinho mais, porque a gente é aquilo, quando a gente conhece uma coisa e gosta, a gente quer que todos os outros conheçam também. Isso. Então conta um pouquinho pra gente, assim, quais são os benefícios
físicos e principalmente emocionais para essa mãe que faz a dança materna e também para esses bebês que estão ali. Conta um pouquinho para que elas conheçam. Sim, são 3 modalidades diferentes que a gente tem dentro da dança materna. Então a gente começa na gestação, porque a gente entende que são etapas diferentes da vida também, né? Cada corpo vai exigir um olhar diferente e atento para algumas questões. Então, na gestação, a gente tem um olhar pro preparo para o parto e também para todo esse desenvolvimento da gestação, com questões relacionadas à respiração, a possíveis incômodos, né? As dores que a gente começa a sentir também pelas mudanças físicas, né? Do corpo, ajustes de sono. Então, a ideia é que a gente promova ferramentas para que ela vá lidando com algumas questões que podem acontecer durante a gestação, tanto físicas como emocionais, porque a gestação dura 9 meses e se a gente começa a ter muitos desconfortos desde o começo, assim, pra gente ter essa paciência dessa espera, é mais desafiador. Então, a gente não normaliza a dor, né? Então, a gente apresenta como a gente consegue se sentir mais confortável durante todo esse processo e auxiliar também no trabalho de parto. Eu falei um pouquinho antes dessa coisa da performance, da dança, e é sempre uma coisa que me perguntam se você já precisa ter experiência, né, com a dança. E não precisa saber dançar, porque a ideia justamente, não é? Apesar de vez em quando a gente traz coreografia, a gente faz apresentação, mas isso são coisas mais pontuais. Nas aulas regulares, a ideia é muito mais que a gente faça essa conexão com o corpo. Na gestação, a gente tem esse evento que é físico, né? O parto. Então, a gente conhecer as possibilidades do corpo liberta também para que a gente saiba o que fazer ali na hora do parto. Você me perguntou sobre os benefícios físicos, né? E o que eu acho dentro dessa primeira modalidade da dança na gestação, eu acho que esse olhar pro conforto é uma das coisas que eu acho mais importante, sabe? E esse preparo para o parto, né? Depois já na segunda modalidade, quando aí já é com o bebê no colo, né? A partir de 1 mês, caso tenha sido um parto normal, ou 45 dias, se foi cesariana, a gente traz agora esse olhar para o corpo da mãe, pensando que é um corpo que está voltando desse pós-parto, então precisa ter um cuidado também com o tipo de movimentação que a gente vai sugerir, né? Que é gradativa. Muitas vezes, né? Acontece da mãe chegar na aula, não conheceu ainda na gestação, chega já com o bebê e ela passou boa parte da gestação também sedentária, né? Sem muito movimento. Então a gente vai retomando isso aos poucos e pensando num ambiente em que acolha o bebê também. Então não é uma atividade que a gente faz apesar do bebê, né? A gente faz com o bebê. Ele faz parte, Ele né? faz parte do ambiente, do contexto todo. Então uma aula que é muito adaptada para possibilidades como se o bebê chorar no meio da aula, se você precisar amamentar, trocar uma fralda. Às vezes a gente tá fazendo algum movimento que é no chão e aí é aquele momento que seu bebê precisa, eu falo que é o sensor de altura, né? Tem hora que você senta, o bebê chora, você levanta, ele fica bem. Então vamos em pé, então vamos fazer outra coisa. Então é um olhar atento para tudo que envolve esse cenário da dupla, né? Não é uma aula só pro bebê e nem é uma aula só pra mãe, é uma aula pros dois juntos e tem momentos às vezes específicos. Então, no início da aula com o bebê, a gente prepara o ambiente para receber as mães e os bebês ficam no chão, né? Óbvio que é um chão preparado também para receber esses bebês. Então, enquanto a mãe respira um pouquinho e se alonga, né? A gente que tá com o bebezinho no colo, tá sempre com o corpo muito fechado, né? Então, é um momento em que a gente vai abrir o peito, em que a gente vai liberar um pouquinho os braços para poder se alongar e sentir de novo o corpo, né? O corpo sem o bebê, para além, né, para além do bebê, mas com esse contorno também do nosso olhar, da nossa voz e a presença, né, do bebê que tá ali. E enquanto isso, os bebês que estão no chão têm a possibilidade também de explorar o desenvolvimento motor, né, dentro da faixa etária de cada um. A gente estuda muito as bases da Amy Pickler, né, e outros contextos de desenvolvimento motor do bebê que trabalham esse desenvolvimento livre também, né. Então, a nossa aula não é pensada em estímulos, porque a gente acredita que o bebê por si só, né, se ele tá dentro de um desenvolvimento normal, ele vai alcançar as etapas de desenvolvimento dele se ele tiver um ambiente que possibilite isso. Então, ele tem esse momento desse brincar livre, e eu gosto sempre de trazer essa ideia do brincar livre pro bebê, porque o corpo do bebê é o primeiro brinquedo dele, né? Então, é importante que ele conheça as mãozinhas, que ele conheça os pés, que eles ainda não sabem, né? Sim, que existe tudo uma descoberta, tudo né? uma
descoberta. E que aos poucos, ele vai começar a se balançar até ele entender que ele consegue virar e que ele consegue ficar em 4 apoios e se deslocar. Então, é um processo muito bonito de acompanhar nas aulas também esse desenvolvimento dos bebês e muito importante para que eles alcancem novas etapas sem que a gente force isso, né? Então, é um trabalho feito pra gente também, né? De ter calma, de acompanhar esse desenvolvimento. Então, nesse momento, né? Ambos estão ali no espaço se cuidando, né? Se olhando. Legal. A gente tem uma parte de massagem também. Eu sou instrutora de Shantala, então a gente sempre passa por uma massagem ali nos bebês que ajuda. O toque ajuda muito nessa parte do desenvolvimento físico do bebê, mas também traz conforto, né? Pra respiração, pro intestino que ainda tá se formando, ajuda com as cólicas, ajuda a relaxar. E aí, depois dessa parte da massagem, os bebês vêm pro sling, que aí realmente é o momento da dança, né? Então, tem toda a orientação do uso do sling, de forma que o bebê seja bem posicionado, né? Para ele ser carregado de uma maneira ergonômica também, e para que a mãe fique confortável, né? Porque carregar o bebê no braço, tem uma hora que o braço também não aguenta mais. As costas, os braços, a gente vai sentindo tudo. Então, o sling, ele traz essa distribuição melhor do peso, então favorece também o corpo da mãe com essas dores que a gente acaba sentindo de tanto carregar, né, o bebê. No momento da dança, a gente não foca especificamente na atividade física, né, apesar da gente sentir isso, né? Tá em movimento, a gente fala que sempre tem um cardio ali envolvido, porque às vezes, né, dependendo da música que a gente coloca, tem sim, né, músicas mais animadas, então não é uma mesma coisa, assim, durante todo o tempo. Cada professora vai ter a sua linguagem, né? Eu venho da dança de salão, então eu tenho muita inspiração das danças de salão e das danças brasileiras. Percorrem sempre ali as minhas aulas, né? Os forrozinhos, eu adoro samba, também sou das danças circulares. Então, a gente vai compondo, né? De acordo com o que eu quero levar em cada aula. Então, sentir esse movimento, né? Depois que a gente dança, sentir, eu falo que esse sangue correndo, né? Na veia, sentir o calorzinho que a gente fica também depois do movimento, é muito positivo, assim, como um estímulo de dentro pra fora, né? Então, é uma coisa que o organismo vai gerando também hormônios muito positivos para nossa saúde física e mental. Eu falo que é quase que uma comprovação no final da aula, que a gente termina a aula, assim, as mães estão sorrindo, os bebês estão dormindo, é uma coisa, assim, que é muito gostosa de acompanhar e de viver. Que lindo. E isso também, enquanto você falava, é muito importante pro vínculo também, né? Sim. Que enquanto tá acontecendo esse movimento da mãe tocar o seu bebê, né? Olhar pros movimentos dele, pra essa o bebê tá olhando pra sua mãe de uma forma diferente, Sim. né? Então tudo isso também fortalece Contribui muito esse vínculo e cria novas conexões entre eles, né? Como você falou, a rotina, principalmente nos primeiros meses, ela é muito repetitiva. E às vezes a mãe dentro de casa, ela tá cansada, ela tá sobrecarregada. E ela não consegue dar, às vezes, dar essa entrega, né? Então ali ela tá num ambiente diferente, mais leve. Então tudo isso também vai se construindo. E aí, Amanda, o que eu queria, né? Assim, como você falou, a sua descoberta da dança foi justamente pensando, poxa, agora vai ser só isso, né? Essa repetição da maternidade, enfim. E aí eu sempre aconselho as minhas pacientes, né? Pra que tenham esses momentos, né? Para além do puerpério, a gente sabe que é uma nova realidade, mas que é possível também, né? Você ter a sua vida, você ter coisas gostosas pra fazer, né? Como que essa mulher, ela pode encarar a dança não como assim um peso, ai, mais uma coisa que eu vou ter que fazer porque minha terapeuta mandou, porque eu preciso mexer um pouco, mas que ela entenda isso realmente como um hobby, como essa atividade prazerosa que a gente tá trazendo e não como mais ter que fazer algo a mais na sua agenda, por exemplo. Mais uma coisa na lista dos equilíbrios da vida, né? Isso. Eu sempre olhei pelo lado de somar pro meu dia a dia, sabe? Como eu vivi isso como aluna, eu acabei aprendendo muitas coisas na aula que não faziam parte da minha realidade, que ninguém tinha me contado, como a gente poderia se preparar pro puerpério, né? Então, eu vejo, assim, que durante a aula a gente vai oferecendo recursos para as mães que elas podem levar para casa. E óbvio que é diferente, né? Senão, assim, então todo mundo faz em casa, não precisa vir, né, na aula. Tem um direcionamento e tem um estudo, né? A gente se atualiza, a gente tá sempre... Quando eu falo a gente, a rede das professoras, né? A gente tá sempre em busca das melhores práticas com relação ao atendimento da mãe e do bebê. Então, cada aula, eu observo o grupo e eu entendo
o que cada mãe tá precisando, né? Assim, existe um espaço de conversa também dentro das aulas, né? Então, às vezes elas trazem alguns incômodos e muitas vezes o direcionamento também vai ser eu encaminhar isso para um profissional que saiba atender melhor cada possibilidade, né? Cada questão das mães ali, mas de uma maneira ampla também a aula consegue trazer esses recursos para o dia a dia no sentido de dela entender como ela vai usar o sling, por exemplo, e ganhar um pouco mais de autonomia no dia a dia para sair com o bebê, ou às vezes até para usar em casa mesmo, num dia em que o bebê só quer colo e você precisa fazer o almoço, e você precisa ir no banheiro, e você não consegue deixar o bebê 5 minutos no berço que ele vai chorar de novo. Ou os próprios benefícios do sling, né? Como ajudar numa soneca, ajudar numa prevenção de cólicas. Então, pensando a longo prazo, né? Isso vai acompanhar a mãe por muitos meses e vai ser um recurso que ela pode usar todos os dias. A própria Chantala, né? Que eu comentei aqui, num momento diferente. Então, uma coisa você falou isso dessa obrigação, né? Ai, preciso fazer a Chantala no meu bebê. Mas é olhar para isso como um momento de conexão mesmo, né? Entre a mãe e o bebê. Então, às vezes pode ser que não funcione. Vai ter dia que nada do que você faz vai dar certo. É verdade. E aí você, né, respirar fundo e dizer, não, então amanhã é um novo dia. Novamente. A gente tenta de novo. E isso acontece nas aulas também, né? Então a gente vai construindo esse entendimento sobre como é o maternar também, né? Então tem essa dinâmica de você ir construindo isso junto com o bebê, se entendendo dentro desse novo contexto e retomando um pouco dessa vida social também, que é diferente pra gente, né? Aprender a sair de carro, por exemplo, com o bebê, eu vejo que é uma grande questão para a maioria das mães, porque todos os bebês choram no bebê conforto. Sim. E aí a gente fica incomodadíssima de ir numa distância grande, ou de repente a gente chega e se sente acolhida depois no espaço, né? Então, é ir aos pouquinhos, assim, uma atividade que a gente vai fazer uma vez na semana. As nossas aulas duram 1h30, pensando também nessa chegada com calma, né? Que muitas vezes a mãe vai chegar e ela vai precisar ainda trocar uma fralda, ela vai precisar amamentar o bebê para depois ela conseguir fazer alguma coisa. Primeiro a gente vai ter que atender, né, as necessidades do bebê. Então tem um olhar muito acolhedor mesmo para esse ambiente da aula e livre de julgamentos também, né? Infelizmente eu me deparei com muitos lugares onde eu chegava e as pessoas não queriam que eu estivesse ali com uma criança chorando, ou depois, né, que ela começou a andar fazendo bagunça, né? Bagunça bem entre aspas, assim, ela sendo criança, né? E então é um ambiente onde a gente pode recomeçar essa vida social, se entender nesse universo, né? De ter um bebê, uma criança e se fortalecer para depois encarar o mundo, né? E aí, Amanda, você falou uma coisa muito interessante que vocês conseguem perceber, para além de todos os benefícios que a dança tem, vai ter alguma mãe com uma questão. Vocês podem perceber que tá um pouco mais deprimida, um pouco mais ansiosa, né? Vocês conseguem sentir e até encaminhar, de repente, essa mãe para um outro profissional, em paralelo. Eu falo que os profissionais que trabalham com as mães, a gente é uma rede, né? Então, um vai ajudando o outro para que essa mulher, ela se sinta melhor e ela possa ter uma qualidade de vida melhor. Me conta, você tem alguma experiência, assim, com alguma mãe que chegou, você percebia que ela tava com alguma questão emocional, seja uma depressão, uma ansiedade, alguma questão, e com a dança, ela foi, né, tendo uma melhora, ela foi se sentindo com mais bem-estar? Conta um pouquinho. Eu acredito que dava ter várias, mas o que vem, assim, nessa cabeça de imediato agora? No geral, elas se aproximam muito já com esse perfil de buscar alguma coisa diferente. Às vezes acontece de demorar um pouco para conhecer, né, para saber que existe a dança materna, e aí já chega lá no finzinho da licença maternidade, e aí é uma experiência diferente também, né? Quanto antes, eu acho que a gente consegue acompanhar melhor também esse processo, porque os primeiros meses, né, são os mais difíceis de lidar ali, por conta dessa mudança muito drástica de quando o bebê chega. Ao longo desses 8 anos, né, que eu dou aula, eu já acompanhei alguns casos de mães que nem percebem mesmo que estão precisando dessa ajuda, né? Então estão muito isoladas, estão às vezes questionando mesmo a maternidade, se foi uma boa escolha, se tá fazendo direito. E é um lugar muito sensível também, né? Nem todo mundo tem a coragem de falar sobre isso, porque até para isso a gente é muito julgada também. Então, como é uma
uma relação que a gente vai estabelecendo aos poucos, nem sempre vem esse pedido de ajuda, vamos dizer assim, tão claramente, né? De dizer, olha, me indica um profissional, não tô bem. Às vezes, quando elas vêm encaminhadas por um profissional, aí existe sim, né? Olha, foi a minha terapeuta que me indicou, ou foi a minha médica, né? Que falou que poderia ser legal pra mim. Mas quando não, tem várias questões associadas, né? Às vezes é relacionada à amamentação, às vezes é relacionado ao sono do bebê, e que a gente vai vendo que aquilo vai virando uma bola de neve, né? Então, por isso eu comentei, né? Que a gente tem também, você falou dessa rede, né? De profissionais. Então, pra gente é muito importante essa conexão, né? Entre os profissionais, para que a gente possa ir também indicando. E aí, às vezes, é um caminho mais sutil também. Então, pode ser que eu não indique pontualmente uma profissional se ela não me pediu, mas eu vou falar sobre uma roda, eu vou falar sobre um grupo de mães, ou vou trazer o assunto para a sala, né? De uma maneira que as mães se sintam acolhidas e tocadas por todo o contexto, né? Do que tá ali. Eu falo que tudo dança com a gente ali nesse ambiente da aula. E muitas vezes os assuntos surgem. A volta ao trabalho, às vezes é uma questão. O próprio relacionamento em casa com o pai do bebê. Então, os assuntos surgem, porque, né, como eu falei, a gente tá sozinha em casa com o bebê. Sim. E aí, pra gente conversar com alguém, né, se a gente encontra esse lugar seguro, acolhedor, a gente se sente à vontade também de trazer alguns temas. Então, é bem recorrente nas aulas, né, que a gente tenha essa liberdade, essa tranquilidade de falar sobre alguns assuntos. E, às vezes, se é um contexto, às vezes, mais leve, né, a dança é terapêutica também, né, não substitui os atendimentos quando eles são necessários, mas ela é também uma forma da gente se libertar de algumas coisas, né, que nem sempre a gente consegue se expressar ou entender o que tá acontecendo, né, porque as emoções são muito complexas. Então, através do movimento, a gente consegue ir também digerindo, né, as coisas que vão acontecendo. Sim, Freud, os grandes psicanalistas falam muito da arte como uma expressão emocional, né, que às vezes não conseguimos colocar em palavras, através da arte, do corpo, é possível. A gente se expressa de outro jeito, né? Exatamente. Ai, Amanda, nosso papo tá uma delícia, mas estamos nos dirigindo aí pro final. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final pra todas as mães, às vezes aquela mãe que ouviu nosso bate-papo, se identificou, achou que é uma possibilidade bacana, mas de repente ela pensa, eu não sei dançar, eu tenho vergonha, ou então minha vida é muito corrida. Deixa um recadinho final pra essas mães e também deixa suas redes sociais, como que essa mãe pode te encontrar, como que você pode contribuir, todos os seus serviços, deixa os seus contatos aí pra que elas te achem e entrem em contato com você. Deixa sim. Eu sinto que falar sobre a dança materna a gente tem, né, o nosso script, vamos dizer assim, a gente sabe dos benefícios, a gente sabe como é, mas não tem nada mais essencial para você conhecer do que você vivenciar o que é uma aula. Então, uma das coisas que eu sempre falo é: vem primeiro. Vem, conhece, experimenta. É óbvio que cada pessoa vai ter o seu gosto, né, e às vezes pode ser que ela não se identifique, mas é muito difícil isso acontecer, porque é um espaço mesmo pensado, né? Nem sempre ela vai chegar pela dança, sabe? Pode ser que ela venha porque ela precisa de um grupo. Pode ser que ela venha porque ela quer trabalhar o desenvolvimento motor do bebê. Enfim, tem várias possibilidades dentro da aula. E a dança é a cerejinha do bolo, assim, que ajuda muito nessa parte da diversão, né? Do relaxamento. Então, o chamado que eu faço é: venha. Às vezes a gente tá meio enrolada também com a rotina do bebê. Isso é uma coisa que chega muito, assim. Mas é bem no horário da soneca no meu bebê. O bebê vai dormir na aula, então a soneca tá garantida. Aconteceu comigo, eu participei de uma aula com você e eu quase não participei, porque era exatamente no horário da soneca. Aí eu pensei, eu vou começar e a hora que ele dormir eu vou pedir licença. Só que aí foi a primeira coisa que você falou: olha, pode ser que você precise amamentar, pode ser que o bebê, ele vai ficar relaxado, ele vai dormir, tá tudo bem, você continua. E foi exatamente o que aconteceu. Passou uns 15 minutinhos, ele dormiu no sling e eu continuei até o final da aula. Então assim, tudo pode acontecer. Eu sempre falo disso, porque às vezes a mãe chega na aula e o bebê já tá dormindo. E aí a gente vai aproveitar esse momento pra você, porque o bebê vai estar dormindo, a gente jamais acorda um bebê dormindo. Então você aproveita esse momento pra você, em algum momento o bebê vai acordar e aí depois vai participar da aula também. Se o bebê dormir durante a aula, é porque ele relaxou, é porque ele tá bem, ele tá entregue, ele tá curtindo também, não ativamente, né, vamos dizer assim. Como eu falei, a gente não foca nesse estímulo pro bebê. Então ele relaxou e ele tá curtindo também, e é um momento de você aproveitar também, né, pra mexer o corpo, pra se expressar de uma forma diferente. Então, mais importante do que ficar contextualizando, eu acho que é vir
experimentar mesmo. Encaixar isso de alguma maneira dentro da rotina faz com que a rotina também flua de uma forma diferente. Então, eu sei o quanto é difícil uma atividade com hora programada tendo um bebê, né? Mas assim, só vem, sabe? Eu tenho um sling pra emprestar, assim, sair sem sling, sair sem fralda, vem. Que tudo a gente dá um jeito. Então, eu tenho as turmas regulares aqui em São Paulo, né? As minhas aulas atualmente acontecem no bairro do Paraíso, em Pinheiros e Santo Amaro. Tem outras professoras aqui em São Paulo também, em outros bairros. E as informações todas dá para acessar pelas nossas redes sociais. O site é Dança Materna, o Instagram é Dança Materna e o YouTube também. A minha rede especificamente é Amanda Mota Dança. Então eu tenho esses bairros onde eu atendo. Eu tenho uma turma online também para algumas cidades, né, que de repente não tem professora na cidade, ou se ficar mais fácil de encaixar, né? Às vezes acontece muito da mãe começar online e depois pegar essa segurança para ir pro presencial. E tô sempre divulgando eventos assim pela cidade, né? Então, às vezes eu faço eventos pontuais também, aulas de final de semana, né? Porque às vezes já voltou a trabalhar, não consegue ir nas turmas regulares, mas fiquem de olho lá nas redes sociais que eu vou sempre publicando. Ai, que legal, Amanda, muito obrigada mais uma vez, foi uma delícia apresentar um pouquinho mais da dança materna. Espero que as mamães que nos assistam possam te procurar e possam ter a experiência que eu já tive de participar de uma dança. Então, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, que é lindo, viu? Obrigada pelo espaço, Ana. Obrigada também por ter se aberto a viver isso, né? De, como eu falei, conhecer de verdade. E para mim é muito importante estar aqui e falar disso para outras mães. Obrigada. Que bom, eu que agradeço. Bom, então vocês que ficaram com a gente até o final, muito obrigada. Curtam, compartilham. Nosso Instagram é maternando.no.divan. Deixe o seu recadinho, vou adorar conhecer vocês, bater um papo e até o próximo episódio. Obrigada.